E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre Chaotic TCG e continuando uma série que eu só comecei. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as melhores cartas de custo zero do Chaotic TCG, vou até deixar aqui na descrição, e aí eu estou continuando. Comecei com o custo zero e vamos agora para o custo um até chegar nas cartas de custo 5. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje sobre as melhores cartas de custo 1 do Chaotic TCG, baseado na minha opinião e em alguns critérios que eu vou explicando ao longo do vídeo. Então vamos lá. Abrindo a lista na quinta posição, nós temos Marksman's Preparation, ou Preparação do Atirador. Uma carta de custo 1, dano base 0, elemento ar, mas também dano 0, e tem os seguintes efeitos. A criatura engajada do oponente não pode ganhar Mildic Counters. E o segundo efeito diz: você pode descartar uma outra carta, chamada Marksman Preparation, e se fizer isso, cause 30 de dano adicional e compre uma carta de ataque. O primeiro efeito dessa carta, praticamente todo mundo esquece, que é impedir uma criatura de ganhar contadores. Isso pode ser interessante se você estiver enfrentando uma criatura como um Fluid Morph ou uma criatura que ganha contadores no final do combate, por algum efeito, equipamento ou até local. É um efeito meio esquecível, mas é bom também. Mas o efeito secundário, o segundo efeito da carta, é que realmente faz ela brilhar. Porque se você tiver as duas cópias dessa carta na mão, você joga uma, descarta a outra por esse efeito, simplesmente causa 30 de dano e compra uma carta de ataque. Geralmente as cartas de custo 1 tem um dano em média de 15 a 20. E então, se essas duas cartas, cada uma causaria um dano de 15, você pode aplicar esse dano meio que de uma vez. Ao invés de parcelar o dano, você já paga à vista. E como não precisa de nenhum outro requisito, somente ter as duas cópias da carta na mão, então essa carta se encaixa em qualquer deck. Então é um ótimo tapa-buraco. Claro que se você não tiver que reter cartas na mão por algum motivo, você vai ter que segurar uma cópia até a outra chegar. Isso pode ser algo limitante em alguns decks, mas geralmente é uma carta que se encaixa em muitos decks quando você não sabe o que colocar mais no deck de ataques. Como é uma carta que tem elemento ar, apesar de não ter dano nenhum, essa carta ainda pode receber um buff de Ar 5, por exemplo, de criaturas que têm esse efeito, como Malvadine, Blasvatan e outras. E como ela causa um dano de ar, você ainda pode utilizar alguns efeitos que se beneficiam quando você causa um dano de ar, que o mais relevante deles é o Aerodrone, recém-adicionado no Recode, e que pode ajudar em alguns decks. Estou tentando ver se essa carta realmente é boa mesmo em alguns decks que eu faço. Bom, como eu falei, essa carta tem algumas fraquezas, então você precisa ter as duas cópias na mão para causar o dano de 30. Então, se você tiver em algum local ou algum efeito que te obrigue a jogar cartas de ataque aleatório, aí é um problema. Muito provavelmente você vai jogar essa carta sem ser a hora. Mas mesmo assim é uma ótima carta, se encaixa em muitos decks quando você não sabe o que colocar. 30 de dano, comprar uma carta, você só tem que ter as duas cópias na mão. É uma carta que realmente vale muito a pena. Em quarto lugar, nós temos Invaders Tactics, Táticas dos Invasores. Uma carta de custo 1, de dano base 10 e elemento água sem dano. E ela tem o seguinte efeito: se o seu oponente controla o local ativo, você causa ainda mais 5 de dano. Assim, essa carta é interessante porque é uma carta de custo 1 com um dano base já de 10. Já é um dano bem legal. Claro que você vai querer utilizar essa carta quando for a vez do oponente, quando o oponente controlar um local. Mas mesmo assim, 10 de dano não é ruim, podendo causar 15 sem atender nenhum outro requisito. Também é um tipo de carta que se encaixa em qualquer deck. 10 de dano base, talvez mais 5 se for o local do oponente, isso é muito bom. Fora que ela tem o elemento água, que mesmo que não haja nenhum dano direto, o dano da carta já conta como um dano de água. Isso é bom para interagir com criaturas Fluid Morph, elas já conseguem ganhar um contador por esse efeito, se a sua criatura tiver água, é claro. E se a sua criatura não tiver água, você ainda pode utilizar ela, por exemplo, para um Halpasak, porque é um ataque de água.
Invader Statics é um ataque de água. Então, é uma carta versátil, diferente do Marksman, não precisa de duas, você pode usar quando quiser, seja quando for o local do oponente ou não, uma diferença de 10 de dano para 15 não é tanto assim, e ainda interage com o melhor elemento do jogo, o que é muito bom para Fluid Morphs e para outros efeitos. Então, por conta dessas vantagens, decidi colocar ela na quarta posição. E em terceiro lugar, com a medalha de bronze, nós temos um empate técnico com as cartas Meditative Leap e Synaptic Acceleration. Duas cartas de custo 1, dano base 10, e que cada uma tem dois efeitos de stat check, mas elas têm em comum o stat check de velocidade 100, onde você compra uma carta de ataque e descarta uma carta de ataque. Tudo bem que os outros efeitos são bons, poder causar mais 5 de dano e principalmente abastecer a sua criatura engajada com um contador, são efeitos muito bons, mas nem sempre dá para usar na prática. Sendo que o de velocidade geralmente é uma carta utilizada por conta dele, você poder comprar uma carta de ataque e descartar uma é muito útil, muito bom para você controlar a sua mão, controlar quais cartas você quer e quais você não quer. Você pode descartar cartas de custo zero e buscar cartas de custo mais alto, 3, 4, até 5. Então isso já viabiliza a existência de muitos decks com cartas de custo alto. Praticamente os dois principais lutadores de decks leais Mypedium têm no mínimo 100 de velocidade, então já conseguem utilizar essa carta naturalmente para buscar os melhores ataques do deck. Existe ainda o bônus do Owike, que com duas cópias dele você pode aumentar em 40 a velocidade de qualquer Mypedium com invisibilidade. Então qualquer Mypedium decente com invisibilidade já consegue utilizar essas cartas para você comprar uma carta e descartar outra. Existe o bônus também do Levitar, que além de ter esse efeito de burn sempre que a criatura é atacada, ainda aumenta mais 50 de velocidade, o que permite utilizar essa carta, conseguir o stat check de 100. Existe também o Artoa, capitão do Exoa, que faz com que qualquer criatura com elemento água consiga sucesso em qualquer stat check, o que vale para o de velocidade e para os outros. Então isso já abre um leque para qualquer criatura com água ter acesso a essa carta. E sempre que o Artoa está num deck, essas cartas são utilizadas junto. E existe ainda o Lunker, que consegue aumentar as disciplinas, e aí pode dar o empurrãozinho que falta para a criatura conseguir os 100 de velocidade. Então, assim, o controle de mão é algo muito importante no Chaotic, e essas cartas fazem isso muito bem. E se tudo der errado, se não for possível conseguir nenhum stat check, pelo menos é uma carta de custo 1 e dano base 10, o que, como eu falei, é muito bom. Então, por serem cartas que são muito usadas, muito boas e estão presentes em diversos decks, diversos tipos de deck, merecem estar na terceira posição. Em segundo lugar, com a medalha de prata, nós temos Primal Smash, uma carta de custo 1, dano base 20, Unique, e é só isso, mas ao mesmo tempo é tudo isso. Porque, como eu falei, as cartas de custo 1 geralmente têm em média um dano base de 15 a 20, isso atendendo a algumas condições, como por exemplo elementos, disciplinas, outros efeitos específicos, como o local do oponente, caso quem controla o local, se o número de criaturas que estão em campo é um número par ou ímpar. Primal Smash não, simplesmente tem um dano base de 20 e mais nada, não é necessário mais nada para isso. Então qualquer criatura pode usar e essa carta se encaixa em qualquer deck do jogo. Tudo bem que alguns decks como Fluid Morph vão querer muitos ataques de água, outros decks de elementos de disciplinas vão querer abusar de disciplinas, de challenges para causar um dano a mais. Mas assim, ter uma carta entre 20 no deck que causa 20 de dano seguro já é bom, já vale a pena ter um espaço, mesmo que não interaja com os elementos e disciplinas das criaturas. Então Primal Smash atualmente está banida por ser não só uma carta muito forte, mas por ser uma carta muito sem graça, no sentido que qualquer deck pode usar.
Uma carta forte realmente ela é, porque ela interage bem com Bold Dagger. Como ele é um ataque que não é nem de elementos nem de disciplina, então acaba que tem o 10 de dano a mais que o Dagger proporciona. Então é uma carta de custo 1 que pode causar 30 de dano se a criatura estiver equipada com o Dagger. Uma justificativa para essa carta estar banida no servidor gringo é que ela deixaria os decks de Ursis Dagger muito fortes, sendo que Ursis Dagger praticamente morreu. Galera que joga com Ursis não usa mais o Dagger equipado, mas enfim, é uma carta que seria popular e usada em praticamente qualquer deck do jogo, interage muito bem com Bold Dagger, então preferem deixar ela banida para não ser uma carta staple, meio que obrigatória em qualquer deck, que realmente é uma carta boa, uma carta que vale muito a pena usar. E em primeiro lugar, na minha opinião, como a melhor carta de custo 1 do Chaotic TCG, Twister of Elements. Essa carta de custo 1 tem um dano base de 0, tem os 3 elementos ar, terra e água, com dano apenas em ar e terra, e tem o seguinte efeito: se a criatura que jogou tem os elementos ar e água, você pode procurar até 3 cartas de ataque do seu deck e colocá-las na sua pilha de descarte de ataques. E aí então você embaralha o seu deck. Assim, se Meditative Leap e Synaptic Acceleration são ótimas cartas porque permitem filtrar as cartas de ataque da sua mão, imagina Twister, que consegue filtrar até 3 cartas diretamente do seu deck. Então é uma carta muito mais poderosa, consegue jogar fora. Se jogar 2 vezes com 2 cópias, você pode jogar fora todas as cartas de custo 0 do seu deck, se você não comprou nenhuma, e assim vai ficar muito mais fácil você conseguir as cartas mais fortes, deixar só as cartas de custo alto prontas para atacar. Então realmente é uma carta muito forte, uma carta muito poderosa. Quando eu comecei a jogar, ela estava banida, depois ela foi liberada a 2 cópias e atualmente está limitada a apenas uma cópia. Um fator limitante dessa carta é que, diferente de muitas outras da lista, ela não cabe em qualquer deck. Geralmente, decks de muitos elementos é que usam ela, como por exemplo, o Overworld Elementarista, que são criaturas que têm os 4 elementos, então não é problema você utilizar essa carta desse tipo de deck. Alguns decks de Dainian também conseguem rodar essa carta muito bem, como os decks de Nimei. O Nimei tem 3 elementos e 2 deles são os necessários para rodar essa carta. O recém-liberado Nikuin, que possui os elementos ar e água, então já consegue atender os requisitos da carta, mesmo que cause apenas 5 de dano. O dano é algo secundário dessa carta, esse filtro de deck já vale muito a pena de usar. E existe o deck de Água Mypedium, onde você dá o elemento água para um Alvadine com equipamento, e aí ele tem então os elementos ar e água. E pode, e geralmente usa muito, essa carta para filtrar os decks de ataque. Então, diferente das cartas anteriores, que estão focadas muito em dano, o Twister, o principal é filtrar o deck. Pode não ser a carta que cause mais dano, mas é a carta que te ajuda a buscar as cartas fortes, as cartas que realmente vão causar dano na partida. Por isso, para mim, é a melhor carta de custo 1 do jogo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que acharam da lista, o que concordam, o que alterariam. Fiquei em dúvida entre colocar Sirocco e Gravel Grind, mas como são cartas mais específicas, ficaram meio que sexta, sétima posição. Mas é isso aí. Vem para o nosso servidor, se inscreve no canal se é novo por aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo.